Vamos começar então. Então, primeiramente, agradecer a presença presencial, né, do Renan aqui com a gente. Na semana passada ele teve uma presença online, relâmpago, e foi muito legal, assim, acho que em pouco tempo a galera conseguiu entender um pouco, né, da importância do estudo, da importância da educação. A gente ali em 15 minutos conversou um pouco sobre isso. E aí eu fiz o convite de quando ele viesse a campus, que ele estava convidado para vir aqui. Então ele veio a campus. Comprei mais rápido que qualquer político cumpriria, hein? Rapaz, olha... E aí a ideia aqui é o seguinte, pessoal, vocês podem elaborar perguntas, eu acho que assim, é uma oportunidade. Jorge pode me ajudar. Eu sou professor de biologia, o Jorge de redação e o Leonídio de geografia e atualidades. E aí o que a gente está pensando aqui? Muitas vezes numa redação do Enem, onde eles têm que colocar uma proposta de intervenção, ou seja, uma ideia para resolver aquele problema, muitas vezes eles indicam que deveriam ser criadas leis, que deveriam ser feito isso, isso, aquilo. A gente tem um cara aqui que trabalha com isso, fazendo lei. E é muito da área da educação. Isso pode servir para vocês, nessa conversa aqui, vocês vão pescar ideias que lá na redação de vocês, seja lá qual for o tema, você sabe o caminho para escrever uma boa proposta, independente do tema que seja. Como o Leonide falou, a gente não está aqui para adivinhar tema de redação. De toda forma, qualquer conversa boa, ela é proveitosa. Por quê? Porque não cai nada disso aqui em redação, mas a gente está conhecendo alguém que já mostrou para a gente que a educação vale a pena. E eu acho isso muito legal. Eu sempre falo com meus alunos, cara, tem vários caminhos. Você pode montar uma banda de pagode, pode jogar futebol, então vai ter droga, tudo isso não é certo, né? Mas você vai, esse aí não dá para vocês porque morre muito cedo já. Isso. Nesse prazo. Melhor não. Melhor não. Mas vocês podem estudar, cara. Estudar é um caminho também. E é um caminho que dá recompensa, que você se dedica e aquilo volta. Não pode deixar que o Natanael aceita, não. E aí, para a gente aqui que vai conversar, quem quiser, como a gente está com 21 pessoas em casa, mais aqui umas 40 aqui, sei lá, eu vou fazer assim, esse microfone aqui, a gente só tem uma mesa de 2 canais. Eu tenho um canal com você e um com esse microfone. Então, quando o Jorge ou alguém quiser perguntar, para que o pessoal de casa consiga ouvir, vamos usar esse microfone. E aí vem aqui, ou a gente passa. Ou então, faz o seguinte, se vocês quiserem fazer a pergunta daí, faça que eu repito a pergunta para quem está em casa. Então faz. O público é diferente da última. E... Não tanto, é um pouquinho só. Tá falando que, gente? Da última vez que eu tava, o público é diferente? Mais ou menos, talvez 50%. Mais ou menos um pouquinho, era um pouquinho menor. Tinha um pessoal de 14 anos também. Legal. Mas, Renan, fala um pouquinho, a galera tá te ouvindo. Prazer. Maravilha, pessoal, boa noite. Que honra estar aqui com vocês. Agradecer demais aqui, Dudu, Jorge, Leonídio. Agradecer muito o meu amigo Bruno Viana, que também está aqui, que é a razão da minha presença hoje aqui em Campos. Queridos amigos Navarro e Loureiro, Fernando Loureiro e Thiago Navarro, que são amigos já há alguns anos também. Eu tenho uma admiração muito grande, 2 grandes parceiros na educação. E a minha ideia aqui, gente, é falar brevemente sobre o que eu fiz e o que eu estou fazendo hoje. E queria abrir para perguntas, para a gente ter uma interação. A gente também está com um tempinho, né, corrido aí, com toda essa agenda, mas eu falei para o Dudu que quando eu viesse aqui, eu ia vir no Motiva Cursos. E aqui estou. Então, com muita honra, porque não muito tempo atrás eu estava sentado nas mesmas cadeiras que vocês sentam hoje, que é a cadeira de quem está buscando fazer um vestibular, correr atrás. Todo mundo aqui já se formou no ensino médio ou está se formando? Alguns estão se formando aí no 2º, 3º ano? Alguém embaixo do 2º ano? Tem. Primeiro ano, maravilha, hein? Eu comecei assim também, ó. Primeiro ano já fazia curso aí, e até tarde você vai entrando. Porque na vida nada mais é do que você tentar chegar naquele ponto ótimo entre talento e esforço. E talento se desenvolve, tá, pessoal? Através de esforço. Então, a gente quer sempre aquela matriz XY ficar nesse primeiro quadrante. Então, isso é muito importante. Então, quanto mais cedo você começar, mais você vai se acostumando. Mas, gente, eu sou o Renan Ferreirinha, sou nascido e criado em São Gonçalo, que é uma cidade da periferia da região metropolitana, e eu tive a minha vida transformada pela educação. Desde os meus 10 anos de idade, eu comecei a acordar às 4h30 da manhã, pegar o ônibus 5h15, ir para a escola, chegar na escola às 6h30 da manhã. Eu estudava no Colégio Militar do Rio,
que é uma escola pública federal. Tem algumas, vocês já devem conhecer, né? Tem o IFE, o IFRJ, Pedro II, Capital Oeste, Capital FRJ, são as escolas federais ou estaduais de bastante excelência no seu ensino. Eu fiz um concurso, quando eu tive o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, eu tinha 10 anos de idade. Minha matéria favorita é matemática e eu, das 20 questões, acertei 4. Foi uma coisa maravilhosa. Foi aí que eu percebi. Foi a primeira vez que eu quis algo na minha vida sério e não consegui. E eu pensava que aquilo ali não me pertencia. E aí, no ano seguinte, com o apoio de professores, eu consegui, né, mandar bem e passar nesse concurso com 11 anos de idade. E aí, a experiência para mim do vestibular foi muito intensa. Que eu fiz os 3 vestibulares, vamos colocar assim, né? Eu fiz o vestibular, vamos colocar civil, né? Enem, UERJ, em geral, FGV, fiz o vestibular militar, então AFA, EFON, IME, ITA, Escola Naval, e fiz o processo para estudar fora, então universidades no exterior. Então minha vida no meu ensino médio foi muito voltada para isso, para essa preparação, para que eu pudesse chegar nesse momento e estivesse bem preparado. E assim, gente, tem um lema que fala que a prática faz a perfeição, a prática gera perfeição, então aperfeiçoe a sua prática. Se você consegue entrar numa rotina onde você entende que aquilo está dando resultado, simulado, sua rotina de estudo, talvez você vai ter uma rotina onde sua manhã você renda mais, talvez você vai ter uma rotina onde sua noite renda mais, e você só conhece isso testando. Resumindo bastante, eu acabei sendo aceito para estudar em algumas universidades americanas e fui estudar lá em Harvard, nos Estados Unidos, que é uma universidade muito boa, com uma bolsa de estudos por necessidade financeira. E eu só consegui isso porque eu tive professores, assim como esses que estão aqui junto comigo, que acreditaram em mim, muito antes de eu acreditar em mim mesmo. Se eu não tivesse tido essa oportunidade na Navarra, eu não teria nem considerado a possibilidade de estudar fora. E eu sei que foi isso que aconteceu também com a vida de muita gente. Quando a gente entende o potencial que a educação tem, a gente consegue acreditar em futuros que não estavam na nossa frente ali. E estou à disposição para falar mais sobre esse período de vestibular, de estudar fora, quem tiver dúvidas quanto a isso. Mas brevemente também, pós isso, eu comecei a me dedicar para trabalhar com políticas públicas e educacionais, que nada mais é o que uma política pública, né? O que eu e o Bruno Viana, que é vereador aqui em Campos, o que nós fazemos diariamente? A gente tenta identificar boas práticas e dar escala. Uma política pública nada mais é do que um projeto em escala. Você conseguir multiplicar para diferentes clínicas, escolas, lugares, partições públicas de forma geral. E como eu tive a minha vida transformada pela educação, eu decidi focar na área da educação. Então, comecei diferentes projetos educacionais pelo Brasil com alguns amigos e tomei a decisão de voltar assim que eu me formei. Não foi uma decisão tão fácil, eu poderia, né, ganhar em 1 ano de trabalho que minha mãe ganhou em 30 como professora, mas eu queria muito estar aqui. Foi por isso que eu voltei em 2018, assim que eu me formei. E assim que eu cheguei, eu comentava agora com um grupo, né, junto com o Bruno, foi muito natural entender que eu precisava, pelo menos, tentar fazer a diferença também na política. E foi por isso que eu me candidatei, fui eleito o deputado mais jovem do Rio de Janeiro, com 24 anos, naquela eleição de 2018. Depois fiz diferentes projetos, especialmente na pauta da economia, que é a minha formação. Eu sou formado em economia e ciência política, me apaixonei pela pauta de política comparativa e filosofia política, então Kant, Aristóteles e por aí vai, né, que eu acho que também é super bacana em termos de ideias, das nossas visões gerais, e, obviamente, educação, que é a minha pauta de vida. Educação, para mim, mais do que uma bandeira, é uma trajetória de vida, é a minha sobrevivência. E foi por isso que eu fui convidado pelo prefeito da capital, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para ser o secretário de educação assim que ele foi eleito para um 3º mandato. A gente trabalhou com diferentes temas, além da reabertura das escolas de maneira prioritária, em segurança, com protocolo sanitário, priorizando a vacinação dos educadores e depois dos estudantes, porque se a educação é prioridade, tem que ser prioridade em todos os momentos, não só da boca para fora. Mas tem algumas coisas que eu acho super interessantes. Você tem alguns projetos aqui que são bacanas, que talvez ajudam vocês, né? Conversava com o Jorge na última vez, que não dá para a gente ficar nessa
Redação superficial. O que é a redação superficial? É aquela que cada um escreve conscientização, né? Vamos resumir quanto a isso. Conscientizar é importante? Mas, gente, é bem superficial, é bem abstrato. Tem que ter concretude, tem que ter entrega, tem que ter estrutura, tem que ter projeto. Então, vou citar para vocês aqui 3 projetinhos que eu acho que foram muito importantes no nosso trabalho. Primeiro, vocês sabiam que 1 em cada 4 meninas deixa de ir para a escola porque não tem acesso a absorvente higiênico? Esse é o tema chamado pobreza menstrual. A gente criou um projeto chamado Livres para Estudar, que a gente distribui mais de 12 milhões de absorventes higiênicos até hoje nas escolas do Rio, para que a menina pare com essa situação de que a gente tem uma desigualdade de qualquer pessoa deixando de ir para a escola porque não tem acesso a um item tão básico. Então, uma coisa, né, básica que resolve muito no que diz respeito à igualdade de oportunidades. Então, esse é um projeto que é o quê? Uma política pública. Segundo, eu criei uma Olimpíada de Matemática, porque eu sou fruto dessas Olimpíadas, que tem como prêmio principal, a Olimpíada Carioca de Matemática, levar a nossa garotada para a Disney e para a NASA. Os 300 primeiros colocados vão para a Disney e para a NASA. É o filho da escola pública, mandando bem e sonhando grande, indo até a Disney conhecer o Mickey e a NASA ver a espaçonave através de oportunidades como essa. E é isso que a gente quer gerar. A gente conseguiu fazer com que 200 mil alunos voltassem, né, e decidissem fazer parte dessa Olimpíada por causa disso. Você gerar o quê? Atratividade no ensino. E para finalizar, eu tenho olhado muito para a educação do século XXI. Que nós temos escolas do século XIX, professores, muitas vezes, a maioria formados no século XX, e o aluno já do século XXI com aquela ideia, né? O TikTok, o imediatismo, é tudo ali. E às vezes esse descompasso intersecular gera uma baixa atratividade da educação. Então eu criei um modelo de escola chamado JETS. São Ginásios Experimentais Tecnológicos. Né? Para quem lembra um pouquinho aqui, a inspiração é no Jetsons. Né? Então, assim, mas a ideia a gente tem, né? Então, você vê que a risada foi concentrada numa parte. Mas assim, a gente tem uns laboratórios makers, tem várias coisas bacanas ali, né? Tem mais eletivas, né? A ideia de levar o digital para o presencial, que eu acho que isso é o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Conseguir fazer isso torna a escola mais atrativa. Mas assim, gente, é um pouco do que a gente vem fazendo, né? Agora também, nessa renovação de ciclo democrática, o que a gente acredita que tem que ser feito, colocar a educação como pauta central. É o que o Bruno, defendemos diariamente no nosso trabalho. Mas eu estou aqui super à disposição para poder trocar com vocês, aprender um pouquinho também e deixar muito claro que se a gente não arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, olhar para o lado, nada cai do céu. Então é aquilo, gente. Foquem nesse momento de vocês, mas lembrem que ninguém vive aqui em Marte. Todo mundo vive em comunidade e a gente nem em Hawkins, né? Estou vendo aqui a amiga aqui, ó, com a camisa do Stranger Things, né? A gente precisa fazer com que a gente melhore o nosso entorno também. Isso se faz com boas políticas públicas, especialmente em educação. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês, hein? Satisfação. Primeiro, vou te fazer perguntas para eu saber se vocês querem começar. Obrigado. Um de cada vez. Arthur, você quer vir aqui? Chega aí, Arthur. Não, ele vem, ele tem mais ou menos. É isso. Ele vem, naquela. Senta aqui, ó. Essa aqui é a cadeirinha da pergunta. Ele é cantor. Boa, Arthur. Tem voz de cantor. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, porque ano passado eu tive a experiência de fazer parte de uma escola pública pela primeira vez. Não era uma realidade muito comum para mim, mas como na pandemia eu fiquei sem estudar, para adiantar o meu... Mais perto. Tá. Para adiantar o meu currículo... Para adiantar o meu currículo sem precisar gastar, Claro. eu vim para cá e fiz o meu terceiro ano numa escola pública. E eu percebi que, assim, porque é uma coisa que é uma informação que é difundida, mas até você ver pessoalmente, não é um negócio que é tão escrachado para você, que é a diferença entre o seu nível de, não só de escolaridade, mas de autonomia de escolha, enfim, como cidadão. Eu queria saber como que é para vocês abordar
diminuir essa discrepância ao longo do tempo, porque óbvio que não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas... Maravilha, essa é uma ótima pergunta, Arthur. Vamos lá, algumas informações quanto a isso. Primeiro que a gente tem que trabalhar muito para tirar o complexo de vira-lata da educação pública. Obviamente tem muita coisa para avançar, mas deixa eu dar uma informação, talvez que nem todo mundo sabe aqui sobre isso. A educação pública brasileira tem suas dificuldades de estar ruim? Tá. Mas a educação privada também. Tá tudo ruim. Tá? Então, assim, a verdade é essa. Quando a gente compara... Então, assim... A questão é que a gente tem, né? A questão é que a gente tem, assim, né? Exceções. Eu tenho certeza que o que vocês estão aqui, por exemplo, né? Fazendo, então, com a possibilidade, vocês estão aqui na nata das oportunidades. Vocês têm que ter essa dimensão, tá, gente? Porque a escola privada média, ela enfrenta muitos desafios das que sobraram, né? Porque muitas quebraram na pandemia, né? Então, assim, você tem diversas dificuldades que o Brasil avançou muito nessas últimas 4 décadas no acesso à educação. Na década de 80, lembra? Você certamente tem um tio que falou assim para você: a escola pública não é mais como antigamente. Aí você pergunta para ele: tudo bem, mas a escola pública era para quem? A escola pública naquele momento era para 20% da população brasileira. Hoje a escola pública é para 100%. Toda criança e jovem tem acesso a uma escola. Por diversos motivos, essa criança ou jovem pode não estar estudando. Necessidade familiar, diversas outras questões que acabam gerando, mas existe um sistema educacional que pode recebê-lo. Então, a gente, quanto país, avançou muito no acesso à escola. Isso é um grande avanço. Só que o que a gente patina há 4 décadas? A qualidade. A qualidade da educação deixa muito a desejar. E aí vem o que você muito bem falou e você vivenciou na pele no momento de maior discrepância, a pandemia. Na pandemia, esse filtro, essa boca de jacaré, abriu ainda mais. Porque, de fato, na pandemia, a desigualdade do ensino ficou muito latente. Por quê? O ensino online, o ensino híbrido, isso não foi uma realidade na rede municipal. Quantas vezes eu falava com o Bruno e falava com o pessoal, e a gente percebia que aqui em Campos tinha também, como outras cidades, não teve um plano, não teve uma política pública voltada para isso. E como que a gente consegue fortalecer isso? Eu acredito muito em algumas pautas. Eu acredito no ensino técnico, eu acredito na escola de tempo integral. Você sabia o que a gente chama de escola de tempo integral? O resto do mundo que se desenvolveu chama de escola. Não tem esse conceito da escola parcial. O cara está indo de manhã para a escola, não está? E o cara está indo para a escola. Ele sabe que vai ficar de manhã. Então, assim, nós temos algumas pautas que nós estamos muito atrasados. Tem outras pautas que nós estamos na fronteira do conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Pauta de socioemocional, né? Então, assim, as habilidades socioemocionais. Já viram falar nisso? Né? As habilidades socioemocionais. O que nós estamos discutindo, a Finlândia está discutindo, Singapura está discutindo, Coreia do Sul está discutindo. A gente não está muito atrasado nisso. Mas em termos estruturais, tem muito para melhorar. E a escola pública afeta a vida de todos nós, pessoal, pode ter certeza. Mesmo que você não estude, mas está afetando a vida da sociedade. Porque não tem nenhuma outra instituição mais bem pensada pela humanidade na garantia de direitos básicos do que a escola, e especialmente a escola pública. Porque acaba sendo a base e a capilaridade é muito grande. Isso que eu pensei. É isso. Isso que eu pensei. Fechou a conclusão, né? Tem até uma coisa muito legal sua reflexão, porque assim, cara, eu sou professor de escola pública e professor de escola privada. E proprietário de um curso. Então eu já consigo ver as realidades todas. E na escola pública, eu sou professor de ensino médio. Eu já tentei fazer a mesma coisa que eu faço na privada, é impossível. Porque o aluno já vem muito defasado de sempre. E, por exemplo, em qualquer escola que eu for trabalhar privada, eu tenho 4 tempos de biologia, enquanto na pública eu tenho 2. E fora outras coisas que acabam acontecendo. Então, a cota é uma forma de você minimizar isso, permitindo o acesso desse pessoal que você percebeu o quanto é diferente, entendeu? Então, assim, agora, o que você colocou, Ferninha, foi muito legal. Eu tenho estudado muito sobre educação. E a questão do socioemocional é algo que vocês não sabem, mas a gente trabalha muito com vocês.
estamos tristes, estamos no início do ano, ninguém se conhece. Vamos fazer uma aula de campo. Não foi só para fazer uma aula de campo, para vocês se socializarem. Interação, né? Meio do ano, todo mundo para baixo, festa junina com banda. Vamos levantar a galera. Então agora tá caindo de novo, vai ter o Halloween, vamos de bruxa. Mas são coisas que a gente mexe com um pouco de vocês de propósito. A gente faz na moral, feito para vocês. Nesse sentido. Muito bom. Para o sócio emocional de vocês serem sempre trabalhados de maneira a não deixar que a pressão, que tudo passe por cima. Deixa o Jorge falar um pouquinho, que ele está calado ali. Tem uma pergunta aqui. Ah, tem uma pergunta aqui. Fala aí. No chat. Eu só vou falar se sobrar tempo. Tem uma ex-aluna. Bota o microfone na boca. Eu queria saber, pergunta a Carolina Rust, eu queria saber o que ele acha do novo Enem. Na verdade, não tem novo Enem. Vai ser ainda. O modelo, etc. E como ele teria votado caso já tivesse lá em Brasília. Deixa eu complementar. Claro. Novo Enem significa um novo ensino médio. Isso aí, a forma de ensino médio. Que é uma ilusão linda. Aluno com 14 anos no primeiro ano tem que escolher a profissão. Até hoje eu não sei o que eu quero ser. Eu queria ser faculdade de ecologia. E imagina uma criança com 14 anos ter que escolher e não poder voltar. Mas, não tendo Enem novo. Eu não sabia se tem Enem. Mas não tem um Enem novo. Tem um novo ensino médio. O aluno perdido, o professor perdido, as escolas perdidas. O ensino perdido. Isso que é trágico. Porque o novo ensino médio eu conheço até a equipe lá do Rio, a equipe lá do Rio, que uma parte da equipe que formulou esse novo ensino médio. A maioria professor de escola pública. E no ensino privado, que quase todo mundo aqui mas tem muita gente de escola pública, não consegue se adequar. Porque o aluno que entra no primeiro ano, ele não sabe nem o nome dele direito. E no primeiro ano ele está perdido. Lembrando em consideração que ele saiu da 8ª série, 8º ano. O primeiro. E aí, é obrigado a impor, isso é imposição, não é escolha, a você ter o novo ensino médio, o ensino médio inteiro. Algumas escolas burlam a lei, só bota na 1ª série, que também é um crime, porque não você federal ajuda muito nisso. Porque, como é que imagina um aluno que está 2 anos, muitos só botava foto e ia dormir, outros olhavam e não aprendiam, outros nem tinham isso. Né? A maioria, eu acho. Se olhar Brasil, a maioria. Como é que vai, de repente, mudar? Lembrando que a pandemia não acabou. A pandemia existe. A pandemia está aí matando 200 por dia. E, de repente, muda tudo. Sem preparar sequer o professor. Aí falam do novo Enem. Se nem o ensino novo existe na prática. Quer dizer, impuseram, mas não discutiram. Discutiram antes, mas não tinha pandemia. E discutiram em gabinete, mas não na prática. Você sabe disso. Eu posso dar um exemplo. Eu fui diretor de escola municipal no Rio. Na época que eram 1.033 escolas. Acho que você não era nascido. Em 82, 83. Mas lá em Padre Miguel, na 12ª... 8ª CREA. 12ª DCE. Isso, exatamente. DEC. E a escola, na época DEC. E a escola Polo. A minha escola era uma escola... Qual o nome da escola? Engenheiro João Tomé. Pertinho daquela escola que aquele doido matou as crianças. Mas Realengo. Realengo. Ali, Padre Miguel, eu lembro, Bangu, só atravessava. Ponte Chique. Isso, conheço tudo. E aí, imagina, o cara sai do 8º ano de uma escola municipal, que eu até estava falando você chegar aqui, que é secretário de Educação no Rio de Janeiro, cidade do Rio, conhece o inferno. Convenhamos que quem sai vivo, sai bem. Porque, como é que administra? Hoje eu não sei. Na minha época eram 1.033 escolas. Hoje são quantos? 1.544. Putz, imagina administrar 1.544 num estado, cidade, que eu ia Estado falar Guanabara. aqui, que era Guanabara, que era Distrito Federal, virou Guanabara em 12 anos, depois fizeram a fusão sem perguntar ninguém. É o que a ditadura não pergunta. E aí virou uma cidade que é a maior rede de escolas do mundo. Não é só o Brasil, não. Municipal. Não existe município nas outras cidades, são distritos, nos outros países, distritos, conselhos, como Portugal. Não existe essa quantidade. Acho que Portugal não tem isso tudo de escola. Como é que alguém administra uma coisa dessa pensando que o cara que está, o moleque que está no 9º ano agora, como é que ele vai para o ensino médio sem saber nem o que é ensino médio? E lembrando que ele vai ter que escolher uma profissão. E aí ele tem que fazer um novo Enem. Olha que abacaxi que você vai ter que responder.
Quer dizer, um ex-diretor de escola. Ah, é verdade, verdade. Tem que ser muito louco para aceitar essa posição, né, gente? De ser secretária de Educação Municipal do Rio. Na minha época, Não. era professora da PUC. Era o governo César Maia. Professora Sônia. Cláudio Coxinha foi com Regina alguma coisa, Foi já do Eduardo. Não, são vários pontos aqui interessantes, de fato, né, a complexidade da rede do Rio. O lado bom é que quando a gente acerta, né, a escala é muito bacana e também é muito gratificante para isso. Né, assim, o professor Léo já colocou diversos pontos aqui que eu concordo, e eu já até votei, respondendo a Carolina aí, para que essa discussão não aconteça ainda aqui no Rio de Janeiro, até no ciclo eleitoral, que também, sempre no ciclo eleitoral, mudanças muito estruturantes são perigosas. A gente também tem que ter isso em mente. O vídeo que Brasília está fazendo hoje aí, com várias situações complicadas. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, hoje, o que financia o barateamento do combustível é a educação. É o principal tributo que alimenta o Fundeb, que é o ICMS. Então não tem nada contra, né, a gente diminuir, tentativa de diminuir, até porque todo mundo está deixando o rim toda hora que abastecer. Mas você botar a educação, né, para segurar esse prato, esse pato é muito complicado. Então deveria ter o quê? Uma estrutura de complementação por parte do governo federal para compensar isso. Mas focando muito na pergunta, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos importantes de reflexão quanto a isso. Eu fui um grande crítico em 2015, 2016, e até para que se fizesse alguma coisa. Eu comecei um projeto chamado Movimento Mapa Educação, depois eu convido vocês a darem uma checada, que busca colocar a educação como pauta prioritária no projeto de país através do protagonismo jovem. E a gente pegou bem aquele momento ali que se estava começando essa discussão da reforma do ensino médio. O ensino médio, gente, ele está sendo questionado no mundo inteiro. É um momento de transição que todos os países estão tentando entender o que você precisa mais fazer. Eu tenho alguns pontos que eu acho que você tem umas premissas. Eu acho que o Brasil entrou numa linha muito conteudista, sabe? E eu acho que a gente sim precisa saber de diversos assuntos, mas eu quero que a gente desenvolva pensamento crítico. Eu quero que você, mais do que saiba vários nomes, datas e fórmulas e tudo mais, que você seja capaz de desenvolver uma capacidade de aprendizagem, de narrativa, de boa escrita. A primeira vez que eu escrevi algo com mais de 2 páginas na minha vida foi na faculdade, no meu primeiro dever de casa, que era uma redação de 20 páginas. Como você escreve uma redação de 20 páginas se você só aprende a escrever até 50 linhas? E olhe lá, né? Até 25, 30 linhas. Né? 30 linhas, no máximo. Então, assim, eu falei, como que é isso? Como você desenvolve um trabalho acadêmico? Então, eu tive uma dificuldade que eu tive que reaprender muito. E aí eu acho que, para isso, eu sou muito a favor que o estudante possa ser mais arquiteto também da sua educação ao longo do ensino médio. Mas isso não pode impor, como o Mel bem disse, um determinismo sem essa possibilidade de você voltar. Então, assim, ter uma educação que tenha mais aulas eletivas, que tenha mais oportunidades, que seja mais inovadora, que seja mais atrativa, tem todo o meu apoio, e eu acho que é vital. Porque, convenhamos, gente, a gente está perdendo essa luta da atratividade do ensino. A escola está chata. A escola está chata. Não é coincidência o estado do Rio de Janeiro ter 50% de evasão escolar no ensino médio. 50% dos alunos na rede pública evadem ao longo, e depois voltam ou não voltam, porque não vê aí uma perspectiva de futuro. Então tem que mudar. O ensino médio da maneira que está, não está ok. A forma como tem que mudar e como está sendo proposto por esse novo ensino médio está completamente equivocada com o timing. Tem uma pandemia, gente, que aconteceu. Espera aí, dá um passo para trás, entende o que está acontecendo, se adapta. E aí tem um grande erro histórico de mudanças estruturantes na educação. Não fazer uma capacitação dos profissionais de educação adequada. Pega aquele quadro, vai vir um quadro agora que vai revolucionar, joga na mão do professor, não ensina o professor a usar, não faz o processo adequado e fica com aquela coisa, né? Um elefante branco que acaba se gerando. Então, isso é o grande erro. O que eu acredito que a gente tem que fazer é pegar os principais elementos que tiveram de discussão, de mais autonomia, do aluno não se sentir pressionado com 13, 14 anos a escolher uma carreira de vida. Eu falei isso da última vez. Ninguém aqui está decidindo o que vai fazer da vida, tá, gente? Vocês estão decidindo o que vocês vão estudar para os próximos 4, 5 anos.
6 anos, o que for. E se alguém que decidir mudar depois, tudo bem. É óbvio que eu sei que cada um tem o seu corre, seus contextos pessoais, mas tirem esse peso das costas e dizer, estou determinando a minha vida para o resto. Não é isso. Né? As pessoas mudam, os caminhos mudam. Vocês têm que o quê? Investir na capacidade, na capacitação de vocês para que vocês tenham opções. Que vocês peguem a caixinha de habilidades de vocês e vá inserindo para vocês tenham cada vez mais opções. Acho que é um pouquinho das reflexões que eu trago aí para a mesa. O Enem é uma consequência, né? Eu sou bem crítico ao Enem, vamos lá. Assim, o processo seletivo, o Enem ele teve seus avanços, tá, gente? Ele teve seus avanços no que diz respeito à bagunça que era anteriormente, e você conseguiu uniformizar, você conseguiu dar muitas coisas, mas eu tenho, sabe, críticas a qualquer sistema que resume toda uma trajetória escolar de 12 anos, que é o que todos vocês vão estar fazendo quando terminarem o terceiro ano, em um final de semana, 2 finais de semana. E se você acordar naquele dia com dor de barriga? E se você acordar naquele dia com uma dor de cabeça? E se você tiver uma infelicidade familiar? O que acontece? O que me encantou no processo para, no caso, tentar estudar fora em outros países, é que você tem um processo holístico. Sabe o que é isso? É um processo que leva em consideração diferentes elementos. Leva em consideração as notas que eu tive no ensino médio, leva em consideração as minhas atividades extracurriculares, o que eu faço para mim na sala de aula, leva em consideração as cartas de recomendação dos meus professores. A gente consegue dar um salto para fazer isso no Brasil do nada? Claro que não. A gente precisa... Tem prova que você faz? Tem prova que você faz. Né? Que são as provas, né, que a partir do TRI, né? Que é o Teoria de Resposta ao Item, que é a metodologia do Enem. Você consegue ter um banco de questões ali, você consegue, né, uniformizar, basicamente. Eu acho que deveria ser uma forma de entrada. Acho que a gente precisaria estimular mais outros aspectos. Aspectos de colaboração, de liderança, de inovação. Então, isso deveria ser levado em consideração para mim também, para um acesso à universidade. Por que alguém que não tem um talento musical absurdo, né, atlético, por que as nossas universidades não têm nenhuma ligação atlética, né, com o esporte? Estou falando de nível top, tá, gente? O que você tem ali é um grêmio recreativo. E olhe lá. Eu estudei do lado de um velejador porto-riquenho que estava tentando ir para as Olimpíadas. O nível de dedicação, e aquilo era levado em consideração. Né? Por que você, que tem um viés para pesquisa, se você tem um viés para escrita? Então, eu acho que para isso a gente tem que tirar um pouco de amarras. Eu também acho que, assim, por isso que aqui o Dudu falou bem sobre a importância das cotas nesse processo, porque o vestibular não pode também ser visto como aquela corrida de 100 metros, onde quem chega na frente é o vencedor, necessariamente. Né? Até porque um está correndo de tênis da Nike, outro está correndo descalço, outro está correndo descalço, uma bola de metal grudada no tornozelo. É uma corrida injusta, né? Convenhamos. Então, acho que a gente ser capaz de entender o contexto de cada um, eu acho que na vida não é só aonde você chega, é sobre o seu delta. Sabe o que é delta? Delta é a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Na verdade, entre o ponto de chegada e o ponto de partida, senão fica negativo. Então, assim, mas tudo bem, né? Tu bota entre parênteses ali que aí fica modular. Então, assim, isso é o delta. Então, se você saiu de um certo ponto e chegou aqui, eu acho bem mais interessante se você saiu daqui e chegou aqui, sabe? Isso tem que ser levado em consideração. Isso o vestibular hoje não capta. Eu defendo que a gente possa ter um processo mais holístico ao longo da... Eu estou começando lá no Rio de Janeiro, isso vai impactar todo o estado, trazendo algumas ferramentas para isso também, que a gente consiga trazer outras formas. Essa Olimpíada Carioca de Matemática, né, prêmios, está tendo o bicentenário da independência agora, né? Esse questionamento, independente até que ponto, para quem, como, o que for, que é super interessante também. Acho que eu consigo mais uma pergunta, gente, pelo tempo aí, né? O pessoal já me... Bom, obrigado primeiro pela presença. E uma das ideias que eu tenho para eles sempre, quando abordar, infelizmente, eles têm umas malditas fórmulas prontas, uns camaradas que ensinam um monte de besteira no Facebook e no YouTube, que só relacionam educação com conscientização. Não é bem isso, mas eu gostei muito da sua fala quanto à tecnologia e tudo.
E eu queria fazer 2 perguntas, uma voltada para o Enem, para a parte prática mesmo da conscientização. Eu queria saber a sua opinião sobre a possível federalização do ensino. Uma federalização. O governo federal, ele realmente tomar conta do ensino público, certo? E atualizar o currículo. E a minha segunda pergunta é que, quanto à tecnologia nas escolas, particularmente, eu sou muito crítico, sou bastante crítico a essa abordagem, e não é que a escola seja mais divertida ou menos divertida, não é essa a questão. Claro, eu acho claro. que existem outros problemas que a gente tem que abordar, primeiramente, antes da tecnologia. E aí eu realmente queria saber o que você acha, por exemplo, quais são as medidas para que a escola ela realmente tenha alunos que, por exemplo, eles consigam aprender sem as questões sociais tão latentes dentro da escola. Porque, por exemplo, você falou da pandemia. Muitos aqui, eu concordo plenamente contigo quando você fala que a escola pública e a particular está tudo uma porcaria, eu entendo. Eu entendo isso. Na média, tá, gente? Eles. Na média. Você tem as exceções. Média, é isso. Tem suas exceções. Claro, de um claro. quanto de outro. Não tem nenhuma Então, eu exceção. falo até para os meus alunos do público que vocês têm complexo de vira-lata mesmo, que pode ser. não é assim. E eu realmente gostaria de saber a questão mais até para eles colocarem na redação. Como é que a gente poderia desenvolver propostas de políticas públicas que realmente sanassem esses problemas? Porque, por exemplo, a escola ela é um grande recebedouro de problemas. Então, é pai alcoólatra, filho, pai drogado, a questão das drogas é muito presente nas escolas, entendeu? E aí é um problema que eu falo com eles, não se resolve somente com conscientização. Muito bom. Entendeu? Deixa eu só fazer a pergunta dele, que aí você faz. Deixa eu só fazer uma redação só. Eu estava até falando aqui com os alunos, quando você chegar, todo mundo falando de evasão, que você acabou de falar, que é uma coisa trágica, porque a escola realmente é chata, tudo é chato da escola. Escola tradicional. E as escolas, principalmente no Rio, as santas escolas, eu trabalho em algumas delas, e essas escolas que têm que ser em primeiro lugar, são babaquices, mais que dá um ibope. Né? E todo mundo fala de escola pública, e é verdade, tem uma evasão muito grande de alunos. Mas a gente esquece que antes do aluno evadir, eu sou evadido, tem evasão de professores, sabe disso? A quantidade de professores que abandonam o estado e município. Quando eu era diretor, cada dia sumia um, porque o cara vai embora, mas não avisa, abandona. Então, isso é um passo para o aluno chegar na escola, ter uma aula e ir embora para casa. Claro. E aí, juntando tudo isso, faça a sua redação. Você dá para fazer minha redação aqui em 30 linhas aqui. Acho que tem 3 temas para a gente abordar. Vamos lá. Sobre, primeiro, relacionado à federalização, como que a gente olha para isso. Eu acredito em algumas coisas que não estão funcionando bem no Brasil hoje, quando a gente pensa em políticas públicas, especialmente na educação. Uma delas é o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo, gente? Basicamente é o seguinte: hoje, a maior responsabilidade na execução de políticas públicas está com os municípios e depois com os estados, e o que sobra fica com a União, com o governo federal. Só que a arrecadação ela é inversa. A arrecadação de impostos ela vem mais para a União, que é o governo federal, depois para os governos estaduais e depois para o município. Você entende que isso está inversamente? Porque o município tem mais responsabilidade, mas é o que arrecada menos. E a União é que tem menos responsabilidades, é que arrecada mais. Eu acho, Jorge, que eu tenho uma visão muito de baixo para cima do que de cima para baixo. Eu sou um municipalista na essência. Eu acho que todo mundo aqui vive em cidade. Cidade a gente entende o que é. A gente está em Campos. Do lado você tem várias cidades perto. Aí você depois, o Rio de Janeiro, já é aquela coisa assim, o estado do Rio já é uma abstração um pouquinho mais difícil de entender. O Brasil, o país, é outra abstração mais difícil ainda. Mas cidade eu acho que é muito concreto. Sentimento de pertencimento,
sentimento de entrega, o que as pessoas entendem, até onde vai. E até o seguinte, é igual na vida, você não começa com uma coisa pequena e depois você aumenta. O município é aquilo, deu certo no município, você leva para o estado. Deu certo no estado, leva para o país. Eu vou dar outra dica aí de uma boa política pública que fez isso, que é o plano de alfabetização na idade certa, que começou numa cidade do Ceará chamada Sobral. Deu certo em Sobral, escalou para todo o estado do Ceará e deu certo em todo o estado do Ceará, tá? Assim, quando eu falo todo o estado do Ceará, você pode botar aí mais de 85%, né, que é o valor ótimo de uma política pública. Foi para o país, já não deu certo. Essa escala do Ceará para o país não conseguiu funcionar. Até que a gente vê aí quantos analfabetos funcionais ainda temos, gerados pelo próprio sistema público e do sistema educacional em geral. Então eu acho que é o seguinte, o que a gente precisa fazer é não necessariamente federalizar, porque eu tenho dificuldade de ver Brasília administrando tudo. Como que o Brasil vai administrar, sabe, o CEP João Mangabeira, lá na ponta, vai administrar, né, a escola Jorge Silveira, lá em Bangu, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas a gente tem que conseguir o quê? Mandar mais recursos para a ponta para conseguir fazer isso. Acho que essa é a primeira pergunta. A segunda questão, eu sou crítico no ensino básico. Ensino básico vai de educação infantil, né? Então, de creche, até, na verdade, o ensino básico vai dos 4 anos de idade, você está falando aí da pré-escola, até o 3º ano do ensino médio. Eu sou crítico do ensino online como um todo. Assim. Você pode ter como complementação. A complementação aqui você pode fazer, mas não a substituição. O professor é insubstituível nessa faixa etária. Sabe? Ele tem um papel muito importante no processo de mediação do conhecimento. E aí eu acho que o que a gente precisa fazer é conseguir trazer mais elementos da tecnologia que podem ajudar. Por exemplo, quando eu falo do JET, a gente tem uma sala onde você consegue aprender a programar, você consegue entender o que é robótica, você consegue entender elétrica olhando para aquilo. Você tem uma sala de artes e uma sala de leitura, onde você consegue ter rodas, sabe, Sociedade dos Poetas Mortos, aquela coisa mais, né, onde você consegue fazer ali o processo de personificação, de integração. É sobre isso. Eu acho que isso é você ter uma melhor complementação do ensino. Acho que para a última ponta, aí, os questões sociais, tudo deságua na escola. Por isso que a escola tem que ser defendida com unhas e dentes, o funcionamento dela. Então, a assistência social precária deságua na escola. Problemas de saúde deságua na escola. Violência doméstica deságua na escola. Dificuldade de aprendizagem deságua na escola. Fome. A melhor política pública de combate à pobreza e a desnutrição infantil se chama alimentação escolar. Na cidade do Rio, né, alimentação escolar. Pode anotar. Uma das funções da escola também é prover comida, alimentação. A função central. No Rio de Janeiro, na cidade, eu administrava uma rede que a gente preparava e servia mais de 1 milhão de refeições por dia. Muitas vezes é a única refeição. E muitas vezes é o único prato decente de comida que a criança tem na escola. E eu tenho opinião sobre todos esses temas e muitas coisas. Eu vou deixar aqui uma provocação. Me sigam nas redes sociais, @RenanFerreirinha. Eu falo lá sobre a interseção, @RenanFerreirinha, @BrunoViana, que eu tenho RJ. Eu e o Bruno temos vários vídeos já gravados em conjunto também, que a gente comenta sobre esses diferentes temas, que vocês vão ver, né, sobre participação de jovens, sobre assistência social, sobre saúde. Mas o último recado que eu queria passar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte: eu falei aqui sobre, né, as minhas críticas ao Enem, falei aqui minhas críticas ao sistema educacional, mas, gente, vocês estão entrando no jogo porque vocês sabem as regras. Não é porque a gente tem crítica que você vai se revoltar com o sistema e falar, então eu não vou estudar. Muito pelo contrário. Eu tinha essa crítica desde os meus 17 anos de idade. Eu estudei igual um condenado. E passei em muitas do que eu queria. Tinha algumas que eu não passei, outras que eu passei. Então, assim, não vão nessa de falar, isso aqui, deem o máximo de vocês. Eu tenho uma coisa na minha vida que é o seguinte, eu estou agora num processo de uma disputa também, quando eu fiz em 2018, quando eu fiz o vestibular, não tenham e se. Sabe o que é o e se? E se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse acordado mais cedo, se eu tivesse dormido mais tarde? Deem o máximo das capacidades e aproveitem o máximo das possibilidades que estão ao seu redor para chegar no dia D e saber que vocês estão com a consciência tranquila. Então, isso que eu peço para vocês. Vão em frente, vocês estão com uma excelente estrutura aqui, com excelentes profissionais,
para que vocês possam estar muito preparados para serem os grandes profissionais na vida de vocês. Obrigado, gente. Prazer, tá? Valeu! Duas coisas rápidas. Agradecer, claro, a presença do Renan aqui. E muito obrigado que eu falei assim, cara, não é um momento de campanha, apesar de eles estarem em campanha, mas assim... Para deputado federal. Exatamente. Bruno estadual. Eu vou falar com você, tá? Por agradecer, sim, a gente gostaria que você viesse aqui, foi muito bom para eles, é um ganha-ganha para todo mundo. Eles são candidatos, então se vocês realmente quiserem conhecer, siga nas redes, né? E aí, enfim, tire as conclusões de vocês. Obrigado. Acho que isso é um pouco do que vocês precisam também para realizar o trabalho lá. Por outro certeza. lado, também é muito bom a gente chegar perto de um cara, porque se a gente tiver aqui uma puta de uma ideia, por que não mandar pro... Com certeza. Manda lá perninha. Vai que isso não cola lá, uma ideia dessa. Pô, é para isso que eles servem, cara. É isso. São representantes da Sou gente. pago para isso. E aí, outra coisa que eu queria pedir é o seguinte: vai ficar muito legal para todo mundo. Vamos tirar uma foto aqui na frente, todo mundo? É isso. Não, Quer tirar um selfie daqui? Joga as cadeiras para trás, dá certo, já fiz. Joga as cadeiras para trás e vem para frente. Pode vir. É, né? Não, beleza. Isso. Ou vocês ficam aí, ó, só levanta. Isso, pô. Levanta. Vocês que mandam aí. Dudu. Dá uma pro...